Olá pessoal, quero contar hoje para vocês um pouquinho da minha busca de uma nova gestação. Bora pro vídeo? Bom, me chamo Franciele, eu tenho 39 anos, tenho um bebê no céu e a minha filha, né, Olivia, com 5 aninhos. Eu me casei em 2016, nós nos casamos, né, Fábio, e eu não sabia de nada, né, apesar de ser católica, apesar de professar a minha fé, eu desconhecia, assim, grande parte da doutrina católica e os motivos de que a igreja não permite o uso dos anticoncepcionais. Sabia sim, mas fingia que não sabia, essa é a verdade. Bom, a gente se casou, né, eu sem saber, mas acontece que o meu anjo da guarda, ele soprou ali no meu ouvido em algum momento, e aí assim, de um dia para o outro, sem pensar muito nisso, nem sei porquê, mas eu sei hoje que foi o meu anjo da guarda que falou comigo. Eu simplesmente parei de tomar a pílula no mês de julho. Quando foi no mês de setembro, eu engravidei. E aí tudo muito bem, a gente não esperava, né, que fosse engravidar assim tão rápido, mas também não esperávamos que fosse vir ali a notícia da perda, né, tão rápido também. O bebê parou de desenvolver ali com 8 para 9 semanas, eu tive um aborto retido, precisei fazer curetagem, né, todo aquele procedimento. Só que, o que aconteceu com isso? Brotou no meu coração a maternidade, coisa que antes eu não me importava muito. Eu não falava com meu marido que achava que eu nem engravidar ia, achava que eu já era muito velha pra ter filhos, porque eu já tinha ali 31 anos. Aí, pronto, me vi ali mãe, né, descobri que eu queria ser mãe, mas aconteceu, né, a perda do bebê, e depois disso eu comecei a desejar, né, cada vez mais no meu coração, né, eu e meu marido, a gente começou cada vez mais desejar mais um filho. E o tempo foi passando, ali os meses foram passando, até que, então, 1 ano e meio depois, né, veio ali a gravidez da minha filha, e graças a Deus, dessa vez correu tudo bem, né, ela nasceu, foi meu presentinho de Natal, e correu tudo bem. Aí, ela nasceu, a gente precisa retornar ao médico, né, ao ginecologista, principalmente quando é o SUS, a gente precisa retornar para fechar o pré-natal. Mas a única função dessa consulta de retorno depois do bebê nascer é para o médico te dar uma prescrição do anticoncepcional. Então, é só para isso que você precisa retornar no médico depois do bebê nascer. Sair de lá com a receita do anticoncepcional, ainda sem ter pesquisado nada, sem saber, porque eles não te explicam, eles não perguntam se você quer, eles simplesmente deduzem que você não vai querer engravidar logo e que você tem que tomar um anticoncepcional, mas não te explicam, não te dão opções. Saí de lá com a receita de uma injeção, porque era a pílula que eu poderia tomar, né, enquanto amamentava. Fui na farmácia, tomei essa injeção e me arrependi amargamente, porque tinha sangramentos o tempo inteiro, toda hora ali com sangramento. Então, tomei essa injeção, me arrependi, falei que eu não tomava mais, e aí fui lá e comprei a pílula. O que eu fiz? Tomei uma e joguei o resto fora. De novo foi o meu anjo da guarda que falou: joga isso fora, porque eu já tinha decidido que eu não queria mais. E aí falei pro meu marido: ó, vai ser o que Deus quiser, porque eu não quero tomar mais isso. Só que ao mesmo tempo, eu me apaixonei pela maternidade. Descobri que eu nasci pra ser mãe, né? Não me importava que ela chorava de madrugada, que tinha que trocar fralda e não dormia direito. Não me importava com nada disso. Pra mim, a alegria de gerar uma vida, de educar, de saber que nós somos o espelho deles, aquilo me fez querer ser uma pessoa melhor, repensar minhas atitudes, repensar minha vida inteira, querer buscar mais, ser melhor por causa dela. Isso me transformou, a maternidade me transformou mesmo. Assim, eu tenho muita consciência disso. Então eu queria mais, eu falei, eu não quero ficar só nisso, eu quero ter mais, eu quero que a minha filha tenha irmãos, eu quero que ela tenha sobrinhos, eu quero que os filhos dela, se um dia ela tiver, tenham primos, porque eu sou apaixonada dos meus sobrinhos, né, foram meus primeiros amores. Ela é louca pelos primos, até a prima que mora longe, ela fala pra todo mundo dessa prima que ela, né, pouco vê, e que, aliás, que ela não conheceu ainda. Tem as outras primas também de segundo grau, que são coisa
coisa mais linda, né? Esse amor que tem entre os primos. Quero muito que ela tenha esse vínculo. Depois disso, ficamos ali, entregamos a Deus e vamos seja o que Deus quiser. E aí acabou que não veio. E aí passou o tempo, passou meio ano, né? Ela com 1 ano e pouco ali foi quando estourou a pandemia. Não engravidei. E o desejo aumentando, o desejo sempre aumentando. Só que acontece o quê? Eu não fui pesquisar nada, não fui atrás de informação, não fui atrás de entender, de conhecer o meu corpo, de conhecer o ciclo. O conhecimento que eu tinha era aquele que todo mundo tem, que a mulher menstrua todo mês e ali, se a menstruação não vir, é porque ela tá grávida. Era esse o conhecimento que eu tinha. E é isso que eu quero aqui, né, no canal, na minha página, como instrutora do Método Billings, ensinar as mulheres a se conhecer, a conhecer o seu ciclo, porque a falta de conhecimento nesse sentido, só me deu enrascada. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Minha filha ali com 2, 3 anos, aí as coisas começaram a ficar muito estranhas, né? Dentro de um mês, 3, 4 episódios de sangramento, comecei a sentir uns calorões, né? Uns fogachos. Foi passando os meses, eu ia nos médicos, eles faziam somente aqueles exames superficiais que não detectam nada muito profundo. Tava dizendo que tava tudo bem, troquei de médico. Aí um médico falou pra eu ficar atenta ao muco cervical. O dia que eu visse ali um muco mais parecido com clara de ovo, que eu aproveitar aqueles dias para ter relação. Só que esse muco não aparecia mais. E os episódios começaram a se estender de meses aí sem menstruação, achava que estava grávida, ia lá, comprava teste, fazia teste de sangue, nada. Olha só, né? Gastei dinheiro, se eu tivesse conhecimento, não precisava ter gastado. Passou um tempo e aí aconteceu a nossa mudança aqui para Portugal. Meu marido veio na frente, eu fiquei, né, para organizar as outras coisas e ele veio também para poder organizar aqui a casa e trabalho e tal. Agora eu fiquei e fui fazer outros, né, continuei ali nessa busca ainda. E aí nessa época aí eu vim pra internet procurar, então conhecer, entender alguma outra coisa, saber o que poderia estar acontecendo comigo. E aí sim foi quando eu conheci mais profundamente o Método Billings. Isso é um capítulo à parte, mas nesse momento eu fiz um exame que aí sim esse exame mostrou que eu tinha ali sintomas de menopausa precoce. O médico já meio que falou de sintomas, mas me decretando que era isso mesmo, que eu só iria tomar alguns hormônios para ter uma qualidade de vida, mas que provavelmente eu não ia mais engravidar. Bom, mudei pra cá, já tava com passagem comprada, não tinha muito como me aprofundar nenhum tratamento lá mesmo no Brasil. E aqui em Portugal conheci o método Creighton, que é parente ali, primo do método Billings, mas tem uma outra metodologia. Então eu conheci a dona da clínica, né, que existe aqui em Portugal, essa clínica de fertilidade, que utiliza somente tratamentos assim naturais, que utiliza a fisiologia do corpo, né, então repõe o que o corpo está precisando, está faltando, para que eu tenha assim naturalmente, ou o mais natural possível, as ovulações ali, os ciclos, para que, se assim for da vontade de Deus, venha um bebê. E aí eu demorei alguns meses, porque até se estruturar aqui, né, questão financeira também. Comecei então a passar no médica dessa clínica, fazer o método Creighton de observação do buco cervical para detectar doenças, exame de sangue, muitos exames, ultrassons e suplementação. Além do básico, né, exercício físico e dieta alimentar, dieta anti-inflamatória. Dormir bem, controle de estresse, isso daí, né, a gente tenta ali fazer o máximo possível. Pronto. Estou nesse processo. Aí, quase 1 ano depois que eu comecei a passar na médica, né? Porque isso tudo é um processo, aí tem os exames, aí. Então vamos para a segunda fase do tratamento, que é tentar fazer com que o meu corpo entenda que ele precisa produzir os hormônios. Nós temos 2 principais hormônios que regulam o nosso ciclo menstrual. O estrógeno e o estradiol, que faz parte ali da primeira fase do ciclo. São esses hormônios que os ovários produzem. E nesse momento, como diz a Vanessa, né, instrutora do método, os meus ovários estão de férias, mas a gente vai trazê-los de férias porque eles ainda não estão na hora de se aposentar. E aí eu preciso fazer esse ciclo, né, fazer um ciclo ali artificial para que meu corpo entenda que ele precisa trabalhar. Então, nesse momento eu estou utilizando o estradiol, que é um gel que eu coloco no pulso. Olha que interessante, né? Eu uso por 16 dias até entrar com a progesterona. As tentantes, né, conhecem bem que tem muitos casos de infertilidade
por baixa progesterona. A progesterona é o hormônio da segunda fase do ciclo, que se há uma gravidez ali, esse hormônio é responsável por sustentar essa gravidez. Então eu preciso fazer essa reposição de hormônio, reposição não, dar esse hormônio pro meu corpo, para o meu corpo entender que ele tem que produzir. E aí vou fazer isso por um tempo, né, acompanhada ali com a médica, com a instrutora. O que acontece? Porque eu não tenho sangramento. Eu fico em episódios aí de 3, 4, 5, 6 meses sem sangramento nenhum, sem nenhum indício de fertilidade. O que eu ensino para as minhas usuárias, né, o método Billings, ele procura um padrão. E um padrão que não muda, então eu estou igual todos os dias, né? Eu não tenho nenhuma sensação diferente na vulva, nenhum muco diferente, todos os dias, além da ausência de sangramento aí por meses. Isso tudo indica infertilidade. Nesse momento, né, a atual fase que eu estou passando é essa, atual fase do tratamento. Mas o alerta que eu quero deixar aqui é muito isso, né? Vocês precisam se conhecer, né? Se eu conhecesse meu ciclo, conhecesse meu corpo, conhecesse como funciona, como que uma mulher funciona, e que eu não preciso desligar a minha fertilidade. Faz parte de quem eu sou. Inclusive, foi isso que eu falei pro meu marido. Independente se a gente vai ter outros filhos ou não, eu tenho muita fé, minha fé é muito grande, eu acredito, eu creio. Deus tem o melhor pra mim. Se for pra eu ter um filho mais 2, 3... importa, quantos ele quiser, e se for nenhum também, mas que eu preciso cuidar antes do filho, antes da criança, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso estar bem, eu preciso estar, e porque eu ainda sou muito nova para entrar na menopausa, então eu estou fazendo esse tratamento em primeiro lugar para cuidar da minha saúde, para que o meu corpo responda. Afinal, a minha fertilidade ela não está desligada, eu estou me dedicando, rezando, né, orando a Deus para que tudo dê certo. Curta, comente, compartilhe aí com uma amiga que precisa de um pouquinho de esperança, a busca da gestação, e aquela amiga que precisa se conhecer e saber que ela precisa conhecer seu ciclo, porque hoje o resultado, as coisas que eu colho hoje são resultado das minhas escolhas, né? Tantos os anos que eu tomei pílula, os anos que eu passei sem me conhecer, cada ano que passa é cada vez mais difícil. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.